Olá a todos, sejam bem-vindos a mais estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, nós vamos estudar a seguinte pergunta. Se 1 Coríntios 10:13 fala que não há tentação maior que possa suportar, mesmo as coisas mais difíceis que acontecem com o ser humano podem ser suportadas, logo mais iniciaremos com uma oração. Que Deus os abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que nos tem concedido, nos dê sabedoria para falar da Tua mensagem, nos perdoe por nossas falhas, pecados, auxilia a cada um em suas necessidades, a cada um de nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o verso então é o seguinte. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que possais suportar. Um amigo, o Elton, perguntou hoje sobre uma questão bastante difícil de se colocar, né? Então imagine o seguinte, imagine uma situação muito trágica. Um pai e uma mãe perdem um filho, e esse pai e a mãe, não suportando a dor da perda, atenta contra a sua própria vida. Né? E outros casos que poderíamos citar, mas vamos citar especificamente esse. Né? É uma situação muito difícil de lidar, porque mexe muito com o emocional. Né? Nós não vamos lidar aqui necessariamente com as reflexões acerca de o que acontecerá com essa pessoa, mas nós vamos ler o texto e vamos pensar o seguinte. O verso foco vai ser esse. Nós vamos ler uma parte do capítulo e comentar sobre ele. Ele fala, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Essa é a versão Almeida Corrigida Fiel, se não me engano. Deixa eu só diminuir o tamanho aqui para ver. Isso, a Almeida Corrigida Fiel, e a outra é a Nova Versão Internacional. Então vamos lá, verso 13 na Nova Versão Internacional. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, aos seres humanos. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possais suportar. Então, no caso desses pais, a princípio, sim, Deus teria dado a ele ou a ela a condição de suportar a perda, né? Ainda que eles não tenham suportado, não tenham resistido, né? Então, tendo esse verso em mente, bom, aí logo nós vamos ler o contexto. Vamos só pegar aqui no Bible Hub a palavra, né? Aqui, tentação, peirasmos. Só existe essa ocorrência na Bíblia. Existem outras parecidas, mas não é essa referência, né? Então, peirasmo, por exemplo, né? Também está constando ali. Vamos ver essa aqui. Peirasmon, né? Aí você pega isso aqui, vai estar em inglês. Você pode fazer o quê? Você pode usar o dpl.com, dpl, eu não sei como se pronuncia exatamente, né? Vamos lá, com lágrimas e com provações. Então veja, aqui ele está usando no sentido de lágrimas e provações ou tentações, né? Então veja, uma versão coloca como, pode ser traduzido como provações, outra como tentações. Vamos ver peirasmos, que seria basicamente a mesma coisa, olha, provação, tentação, não é? Então você coloca aqui, você vê a tradução ali, ó. Permanecer ao meu lado das minhas provações, tentações. Então, Deus não permite que nenhuma tentação, e Deus não nos prova além da nossa condição. Não faria sentido, por exemplo, Paulo dizer assim, olha, não vos sobreveio tentação em comum aos homens, mas Deus vos prova além da vossa capacidade. Quer dizer, Ele permite ao inimigo tentar, ou que sejamos tentados pela nossa própria concupiscência, dentro de um limite do que possamos suportar, mas Ele mesmo nos provaria além da nossa capacidade. Também não faria sentido se nós confirmarmos que o texto diz exatamente isso.
Assim também o oposto não faria sentido, ou seja, Deus não nos prova, vamos supor que ele estivesse dizendo, olha, Deus não prova além da nossa capacidade, mas se você for tentado, aí é diferente, aí a tentação pode ser... Então não faria sentido essa frase de Paulo para dizer que junto com a tentação ou provação ele provém o escape, se algo fosse dado além da nossa capacidade de suportar, né? Então vamos ler agora o texto, veja só o que ele diz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Obviamente ele está falando em sentido espiritual, né? Não está falando de um batismo ali no sentido de ritualmente morrer para o mundo, viver para Deus. Todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte dele, por isso foram prostrados no deserto. Veja, ele está dizendo o seguinte, que houve um conjunto de erros dessas pessoas, e Deus não se agradou disso. E essas coisas foram postas a nós, foram nos postas, feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então ele está dizendo, olha, o que eles fizeram de errado lá foi a responsabilidade deles. Eles cobiçaram aquilo que era mal, aquilo que era errado, né? Assim como nós também estamos sujeitos a cobiçar o que é errado, né? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, beber, levantou-se para folgar, e não forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Então veja que ele está dando exemplo de pecados. Ou seja, ele fala, não caia nos erros que eles caíram. Vocês não precisam cair, vocês não precisam ler os erros que eles cometeram no sentido de dizer assim, puxa, olha como é difícil, realmente, o ser humano não consegue vencer. Não é com esse sentido que ele está dizendo. É para vocês lerem isso e não caírem nos mesmos erros que eles caíram. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que não caia. Olha, aquele que cuida estar em pé, veja que não caia, né? Olha que não caia, na Nova Versão Internacional. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ele não está dizendo assim, a pessoa está errada em julgar que está firme. Não. É preciso que busquemos firmeza em Deus. E se você está buscando com firmeza de mente, com sinceridade, e está buscando segundo a palavra, então não há por que desconsiderar. Então eu posso considerar que estou firme, né? E ele fala, cuide para que não caia. Então, fala, permaneça firme realmente, né? E aí ele complementa, não vos sobreveio tentação, não sobreveio a vocês tentação, que não fosse comum aos homens, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape. Mas quando forem tentados, ele providenciará um escape, para que possais suportar, para que o possam suportar, para que vocês suportem a tentação ou a provação que vier. Veja que aqui é indiferente, porque se eu pensar apenas em um deles, não faria sentido ele dizer, olha, Deus permite que aconteça com vocês aquilo que vocês podem suportar, se uma coisa nós pudéssemos suportar e outra não. Seria uma afirmação que não teria utilidade alguma para o cristão, né? Aqui ele está falando que algumas coisas nós podemos suportar, mas se for uma tentação, por exemplo, eu não posso, ou vice-versa, não faria sentido. E aí ele fala como a entendidos, né? Julgai vós mesmos o que eu digo. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. E aí ele cita mais um erro, né? Que ele fala que basicamente muitas coisas que nós fazemos acabam recaindo numa certa idolatria, seja de si mesmo, seja de outras coisas. Falo como é entendido, julgais vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Né? Então vamos ver aqui na Nova Versão Internacional. Estou falando da pessoa sensata, julguem o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo e o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Consideram, povo de Israel, os que comem do sacrifício não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido ao ídolo é alguma coisa, ou o ídolo alguma coisa? Não, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, não a Deus.
E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e dos demônios. Porventura, provocaremos ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Então ele está dizendo que até mesmo nos pontos rituais, se nós cedermos, ou seja, eles têm o direito de acreditar no que eles quiserem, mas se nós não acreditamos naquilo, nós vamos compactuar daquilo, fazendo com eles algo que nós acreditamos que é justamente o oposto. Se nós acreditamos que ali não está Deus, mas o oposto disso, nós vamos compactuar com isso? Evidente que não. E aí existe um verso aqui que nós não vamos entrar muito a fundo, né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, né? Então até o texto está colocando aqui entre aspas, que acredita-se que foi um recurso que Paulo utilizou, né? As pessoas dizem assim, tudo é permitido. Aí ele fala, mas ainda assim, ainda que seja assim, nem tudo convém. Tudo é permitido, né? As pessoas, mas nem tudo edifica, ainda que você creia que tudo seja permitido. Então, veja aqui, ele está falando aqui num contexto de obediência, da desobediência do povo de Israel, que isso foi dado exemplo para nós, que se isso foi dado exemplo para nós, ele fala para não cedermos, ele está falando, então, é possível resistirmos a isso, resistirmos a essa tentação pela qual eles passaram e outras tentações pelas quais eles passaram e não resistiram. Então, veja aqui basicamente nós temos o quê? Um exemplo em que ele diz que é possível suportar aquilo que acontece. Portanto, concluindo, se é possível resistir, Judas poderia ter resistido àquela tristeza que tomou conta dele, àquela amargura que tomou conta dele quando ele traiu a Jesus? Sim, ele poderia ter resistido, né? Nós podemos resistir aos erros em que nós, vez ou outra, venhamos a cair? Podemos, né? E por isso nós entendemos que a graça é um dom imerecido. Porque se nós não pudéssemos suportar nada do que sobrevém a nós, ou se houvesse algumas coisas que nós não pudéssemos suportar, então nós não teríamos culpa. Então vai haver pecado. E quantos pecados vai haver na minha vida que eu não vou poder suportar? Eu não sei, pode haver um monte, né? Vai saber. Quantos podem... dependendo do meu nível espiritual, então quer dizer, eu posso me dizer cristão e com 10 anos de cristianismo viver fazendo erro constantemente, até deliberadamente falar, olha, eu não consigo suportar, é acima da minha força, a minha natureza pecaminosa. Então veja que é muito complicado essa questão de colocar dessa forma. Por quê? Porque como mensurar o pecado deliberado se a pessoa não pode suportar? E não é culpa do ser humano. Então quer dizer, qual é a misericórdia aí se a culpa não é do ser humano? Se o ser humano não pode resistir e ele age porque não pode resistir. Então nós não estamos falando em misericórdia. Nós estamos falando de uma dívida com o ser humano, porque o ser humano fez algo que ele não podia resistir. Né? Eu errei porque eu não podia resistir, a minha natureza pecaminosa, o pecado é invencível, então eu não posso resistir, né? Então veja que a única forma, ou enxergamos a graça como um dom imerecido, e tendo isso em mente, nós enxergamos que se a graça é um dom imerecido, significa que nós caímos em coisas que nós não precisaríamos cair. Mesmo em luta contra o pecado, há alguns momentos em que nós cedemos nessa luta, mas não precisaríamos ceder. E Deus leva isso em consideração porque nós nos arrependemos, nós continuamos em busca na luta contra o pecado, mas vez ou outra, devido a uma ou outra circunstância que não são justificativa para o pecado, nós acabamos caindo. Então Deus considera aquele que faz deliberada, voluntariamente, eu faço mesmo, não quero mudança, e Deus considera aquela pessoa que está na luta contra o pecado, mas vez ou outra acaba cedendo, mas que nós entendemos, ela não precisaria ter cedido, eu não precisaria ter cedido aos erros que eu cometi. Algum erro que eu tenha cometido hoje, ontem, amanhã. E por isso a graça seria um dom imerecido. É isso aqui, né? E aí o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso, né? É isso que dá sentido, por exemplo, quando Jesus fala, né? Vamos pegar aqui. Mateus 5, para nós finalizarmos aqui. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu, né? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, ou seja, não vim destruir nada do que foi escrito antes de mim, né? Leis, profetas, escritos. Não vim anular, mas cumprir, não vim... Porque em verdade vos digo que eu tenho vídeos no canal também que falam sobre esse assunto, tá? Se vocês quiserem também, fiquem à vontade.
Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande. Se a vossa justiça, e ele não está falando dele aqui, ele não está a justiça de Cristo, não. Ele está falando da vossa obediência. Esse é o contexto da obediência que ele está falando, da questão de obedecer aos mandamentos. Se a vossa obediência não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E ele critica os escribas e fariseus em Mateus 23, justamente porque eles falavam e não faziam. Ele fala, então, a vossa obediência não tem que ser só de palavra. Aquilo que vocês fazem, vocês têm que buscar fazer. O que não faria sentido se houvesse coisas que eu não pudesse suportar, né? Então, veja que isso é o que tornaria a graça um dom imerecido. O fato de nós não podermos suportar, o fato de nós podemos suportar, mas vez ou outra cedermos, mas estarmos em luta. Então, a graça é oferecida àquela pessoa que, ao menos, busca a Deus e busca lutar contra o pecado e busca vencer gradativamente o pecado de sua vida, né? Não estou falando aqui em obrigatoriedade de perfeição, né? Não creio nisso, vocês já devem ter visto aí os vídeos no meu canal, né? Mas o que eu estou dizendo é, nós não podemos usar o erro dos outros ou, o povo de Israel não resistiu, como uma justificativa para o meu erro, né? Então, infelizmente, por mais triste, por mais doloroso que seja determinada circunstância, nós temos que acreditar, sim, que Deus nos concede um escape. Que tipo de escape? Não é o escape da situação em si. É o escape no sentido de não pecar diante de determinada situação. Então, não significa que aquela situação vai se acabar rapidamente, não. Mas que, diante de determinadas circunstâncias, Ele nos dá poder e condições de resistirmos. Então, nós não podemos dizer que indefinidamente, depois de aceitarmos a Deus, nós vamos ficar indefinidamente numa situação em que nós seremos tentados e não poderemos suportar determinadas circunstâncias, né? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o oposto para nós. Espero que tenha sido útil. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai, porque podemos refletir sobre a Tua mensagem. Perdoa-nos por nossas falhas, pecados cometidos, nos purifique e nos fortaleça, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.